Olá, abençoados! Quero compartilhar com vocês 3 verdades que podem mudar a sua vida. Tenho certeza que ao menos uma delas você jamais escutou falar. E é respeito ao Brasil, respeito à nossa nação. Nós estamos navegando num mar de revelação e de experiência com Deus que nos tem decortinado o mundo profético, nos tem mostrado o mapa do Brasil, nós temos entendido o que está prestes a acontecer. E te posso dizer, nós estamos na beira mesmo do maior rompimento de avivamento e de despertar de uma geração. E isso vai acontecer aqui, em terra brasileira. Agora, por que aconteceria isso? Bem, antes me deixa te explicar algo. Muitas vezes nós nos perguntamos, qual será o futuro da nossa geração? Né? Todos nós que passamos os 40 anos, você começa a se perguntar, os nossos filhos são crianças, são jovens, e amanhã vão ser os pais de família, vão ser eles a continuidade e a expressão daquilo que nós somos. Né? Mas num mundo tão incerto, com tantas tribulações, tantas batalhas, né? A gente olha para trás, o mundo como era quando a gente era criança e como é hoje, e não é nada prometedor. Nós vemos que as nações cada vez estão em mais corrupção, mais facilidade para o pecado, o crime aumenta, cadeias de pobreza que crescem, e ao fim a gente olha um cenário e aparentemente não é promissor. Então, como nós preparamos a nossa geração? Como nós preparamos os nossos jovens para enfrentar isso? Eu tive uma visão que pode ser uma resposta específica para isto. Eu chamo isso o despertar dos insaciáveis. Né? Como sobrevive a fé confrontando o aumento da ciência, o aumento da delinquência e o aumento da pressão social com todos os matizes e características que você já conhece. Então, eu creio que na hora da aprovação, na hora em que a nossa geração, nossos descendentes, eles têm que enfrentar e caminhar no mundo, eles vão ter que ser provados a nível de fé e da revelação que eles têm de Jesus. Não o que eles sabem, não o que eles conhecem, não o que a gente apresentou para eles, mas sim pela experiência pessoal que eles tiveram com Jesus Cristo. Eu acredito que vem aí o maior despertar da história de fome, de sede, de desejo mesmo de se encontrar com Deus. E falo isso num ambiente fora de contexto religioso, fora do espírito de religiosidade. Você pode adorar, pode fazer grande atividade de pregação, de exposição de palavra, de temas de autoajuda, de congresso mesmo de avivamento, mas sem a pessoa de Jesus. Quando eu falo colocando a Jesus como centro, de que a pessoa mesmo se dá conta que não é só a igreja, não é o ministério, não é um livro, não é uma música, não é um louvor, senão que é uma pessoa. E o decortinar dessa visão, de abrir os olhos espirituais, o sentido espiritual, para que cada um de nós sinta tanto desejo, tanta paixão por Jesus, que nós queramos procurá-lo acima de qualquer outra coisa. Então, obviamente que isso vamos usar formas, digamos, como adoração, ir para a igreja, lugares públicos, concentrações, movimentos, mas tudo isso em torno de um único eixo, o único coração que nós devemos ter, que é sentir o latir de Jesus, sentir a emoção, a compaixão, o desejo dele. Quando nós procuramos ele acima das suas obras, acima das suas manifestações, não por o que ele pode fazer, mas sim por quem ele é. Quando nós encontramos essa essência, isso desperta em nós a forma não só de procurá-lo, mas sim nos dá o acesso a câmeras muito mais profundas, a câmeras de intimidade, a que ele possa sussurrar em nosso ouvido coisas que ele nunca contou para outra geração, que ele nunca falou para outra pessoa, mas que tem o nosso nome, tem o nosso DNA, tem a nossa natureza. Eu chamo isso o despertar dos insaciáveis. De fato, eu tenho visto várias visões proféticas das estradas do Brasil, cheias de 3 substâncias. Né? Em várias visões, tenho visto um mapa do Brasil e tenho visto uma primeira essência que é fogo, o fogo que consome, o fogo que destrói, o fogo que limpa, o fogo que purifica, o fogo que ilumina, que é a presença do Espírito Santo. Eu tenho visto as estradas do Brasil tomadas em visões proféticas por o sangue do Cordeiro que limpa, que purifica,
purifica, que restaura, que cria novas criaturas, não religiosos, que são parte de um sistema onde eu tenho a verdade, eu tenho a razão e ninguém mais está no caminho certo, sou eu. Não, não. Eu falo de pessoas que se deram conta que sua vida, sem o sangue do Cordeiro, sem o poder da transformação, não existe nada além disso, e que Ele é o único que pode nos fazer novas criaturas com uma nova mentalidade, que não lutamos com desejos do passado, senão que recebemos uma transformação. E o que antes nos era em parte agradáveis, agora nós temos isso como lixo, como coisas imprestáveis, porque o nosso desejo, a nossa tendência é pela pureza, é pela santidade, onde amamos mais dar que receber. Isso é ter um espírito insaciável. E a terceira coisa, substância, essência de Deus que eu vi através das estradas do Brasil proféticas, é ver uma nuvem de glória, uma nuvem que traz água, que traz um transbordar. Eu diria que nossa geração é tão contaminada, tão poluída pela grande pressão da tecnologia, dos meios de comunicação, o marketing excessivo, cristão e não cristão, onde não podemos nós mexer, não podemos pensar, não podemos ser nós mesmos, não temos um tempo para meditar, para fazer uma introspecção, para analisar qual é o nosso futuro, o que nós queremos, quais são as coisas de valor, porque é aquilo bombando e inserindo código e uma coisa e outra coisa, que está tudo tão pré-formatado que nós chega um momento que temos que escapar da tecnologia ou da influência mediática. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, digamos, nos liberar, descansar, tirar esse fardo que a sociedade nos coloca de uma imagem que nos quer transformar a identidade social e nós perdemos a nossa natureza, a nossa própria identidade. Então, o que a nossa geração precisa, o que os jovens precisam é esse batismo da água do Espírito, não o batismo de nascimento, digamos, esse que nós falamos ali, nascemos de novo no batismo clássico da igreja, mas sim um novo batismo, um batismo de vapor, um batismo de presença, de substância, da nuvem, não do rio de salvação, mas sim de uma nuvem imersa, onde as águas nos refrescam, as águas limpam nossa mentalidade, limpam nosso pensamento e nós começamos a pensar nos demais mais que em nós. Eu sou um privilegiado de ter visto isso em visões com detalhes e eu vi esse despertar de uma geração, me perdoe que falam assim, mas a geração de 40 para baixo, que é uma geração que age, e isso me deixa feliz. Não porque nós sejamos excluídos, mas sim porque isso nos fala de que a geração que vem, a geração de recâmbio, será uma geração que conhecerá a substância e a essência de Jesus. Está acontecendo já, eu vejo esse avivamento acontecer no Brasil, em cidades como Brasília, São Paulo, o estado de Santa Catarina, vários focos acontecendo, onde as pessoas estão indo em multidões a adorar a Jesus genuinamente. Estou vendo uma geração jovem refrescada pela presença do Espírito Santo. Parece que de alguma forma as grandes lideranças, os homens mais maduros dos ministérios da igreja brasileira, parece que em algum momento, digamos, chegamos a um lugar e disseram, bom, é mais fazer isto, é mais estrutura, vamos solidificar e crescer. Então Deus trouxe um sopro ou uma nuvem que refrescou uma geração de recâmbio para tomar isso que está sendo construído e levar além. Levar além porque às vezes as estruturas suportam um modelo, mas nós precisamos atingir campos novos, campos de trigo que está preparada para uma nova colheita, para uma nova estação e que às vezes não tem ceifadores. E os ceifadores talvez não sejam os grandes nomes do Brasil, mas sim uma geração de menos de 40 que está sendo despertado nesta hora. E acredito que estou falando nesta hora a muito deles. Dessa geração vai se levantar a segunda verdade que eu gostaria de falar para vocês, que é o que eu chamo os desbravadores proféticos. Por que desbravadores proféticos? Nós já tivemos moveres de grandes evangelistas no Brasil, de grandes moveres de libertação. Nós já temos hoje estruturas apostólicas que são lindas, são sólidas, são verdadeiras, que existem no Brasil. Mas para nós alcançarmos uma geração, perdoa que fala assim, uma geração não do Instagram,
Instagram, uma geração do TikTok, uma geração de crianças de 8, 10 anos que vão ser atingidas, evangelizadas, como se fala no mundo mediático, por outro tipo de comunicação. Nós precisamos que se levante uma geração profética, que não faça o que eu fiz, o que fez a nossa geração anterior, mas que traga algo totalmente novo e relevante na língua, na frequência, na imagem, na forma que essa geração está pronta para ouvir, mas que seja profética, que o acesso deles não seja natural, não seja de humanismo, não seja de uma convicção, de uma verdade que é minha, sino de uma verdade que é do reino, de uma revelação que vem diretamente do trono. Deus é um Deus multigeracional, o mesmo Deus que tinha capacidade de começar a falar com Abraão, que já era um ancião de quase 100 anos, e se revelar a ele durante a sua idade mais amadurecida, pode falar com Isaac, pode falar com Jacó, quando Jacó ainda não tinha nem família. Então nós precisamos um Deus assim, multigeracional, que fala com uma maturidade e com outra maturidade, mas que a todas as linhagens ele traz a mesma revelação. Eu oro para que seus filhos, ou para vocês jovens que estão ouvindo isto, sejam atingidos diretamente por este desbravar profético, que venham armas que nós nunca acessamos, armas de revelação, que venham códigos de Deus que sejam tão precisos, que sua boca cheia da água desse rio, dessa nuvem de Deus, saiam a contagiar e a levar a lugares que nós não teríamos as condições de chegar, mas que uma nova geração profética se levantará. De fato, isso me responde algo. Eu pergunto, Senhor, cadê os profetas da nova geração, de menos de 40, de menos de 30, de menos de 20? Senhor, se nós colocássemos no Brasil linhas e colocássemos quais são os profetas desta década, desta idade, desta outra idade, nós vemos uma ausência. E aí eu encontrei uma resposta. Deus não vai levantar 3 ou 4 profetas, vai levantar uma geração de desbravadores proféticos, e isso é extraordinário, porque vai atingir desde a adoração, o evangelismo, em todas as esferas da igreja. E em terceiro lugar, eu queria falar sobre uma verdade que não está sendo falada no Brasil ainda, mas que amanhã estará na ponta da língua de todos nós, e nós veremos isso ser publicado, porque é um manancial do Brasil. Eu me fiz uma pergunta há pouco mais de um ano, e disse, Senhor, por que o Senhor está preparando? Porque está levantando essa geração insaciável? Porque estou vendo um avivamento no Brasil e não está acontecendo em outras nações, e o Senhor está preparando em vantagem ao Brasil com respeito a outros países. O Senhor me mostrou uma visão muito linda. A primeira de todas as batalhas, o primeiro de todos os confrontos se deu no Éden. E o último de todas as batalhas e os confrontos final se dará no Éden também. Igual que nos dias de Jesus no jardim, ali ele foi provado, e ali vem todo o cenário de transformação, de luta, de batalha espiritual, e depois vem a salvação para a humanidade. Então, se nós entendemos, batalha no jardim ou no Éden original, batalha no jardim e no Éden, digamos, nos dias de Jesus. Aonde vai se dar a maior batalha do nosso tempo para a implementação do reino de Jesus? Deixe-me te dizer, em simples, em curto, e preste atenção, o Brasil tem e é o guardião do último Éden de Deus na terra. Você escutou bem, o último pedaço do Éden, onde caminhou Adão, onde esteve Adão, está ainda na terra, no lugar do Brasil chamado Amazônia ou Amazonas. Isto é extraordinário, é algo único, é algo significativo, porque significa que se antigamente o Éden estava sobre os 4 cantos da terra e estava, ou nós podemos ter certeza hoje, por revelação, por escritura, por tudo, que o Amazônia todavia guarda mistério, guarda segredos. Por quê? Porque ali no nosso Amazonas, no Brasil, o nosso pai, digamos assim, Adão, esteve naquele lugar, e ali se deu a primeira batalha. Eu creio que a nossa geração já não se trata de um tema ecológico, não se trata de um tema de, digamos, porque faz bem para a natureza, oxigênio, sei lá, reciclagem do mundo. Não. A Amazônia tem chaves espirituais, tem chaves proféticas para a nossa geração. E Deus nos deu esse legado de sermos o guardião desse pedaço de terra. Se nós entendemos isso, que um Éden, um lugar, é um lugar de batalha, mas é também um lugar de ressurgimento de dons
de chaves de governo, de autoridade. O Brasil é o portador dessa chave de governo e de autoridade. E eu acredito que nos próximos anos, assim como do Amazônia, vão ser descobertas tantas coisas para ser levadas, sei lá, essências de cosmético, medicina, beleza, diversos usos que vão ser levados para o mundo e que hoje em dia a população de todos os países da Terra entendem a importância do Amazônia profeticamente, da terra do Brasil, dos donos do Amazônia, vai sair tanta essência do Brasil em adoração, em pregação, em profético, em modelo de fazer igreja, em modelo de estabelecer reino, em modelos de negócio, que Deus vai trazer um despertar muito grande e sobrenatural. E nós somos parte desse legado. Então, se eu tivesse que resumir para você, lembre disso, a resposta para um mundo caótico está no despertar da fome e da sede por Deus. Isso é o despertar dos insaciáveis. Isso vai surgir que se levanta uma segunda onda. Qual? Aqueles que tomaram a presença, receberam a unção, se transformaram nos desbravadores, que vão ser aqueles que vão tomar a essência do reino de Deus que está confiada aos brasileiros e repartida para os quatro cantos da terra. Se você quer saber um pouco mais sobre o que é isso, qual é a essência, nós temos inclusive um livro que publicamos sobre isso, que se chama Brasil, a Rota do Espírito. Aqui está em detalhes para todos vocês entenderem como opera, quais são as esferas, tem quadros, tem gráficos de orações aqui para você fazer, e sobretudo vem um mapa muito importante para o Brasil, que é um mapa que nós chamamos o mapa da Rota do Espírito. Aqui dentro você vai decortinar cada uma das regiões proféticas e você saber qual é o seu legado e o seu lugar dentro da sua região do Brasil. Mas lembre de algo, Deus não dá, digamos, se Deus respeita os seus próprios princípios, então significa que Deus, ao entregar ao Brasil uma chave, um dom redentivo, o Brasil tem muito mais que adoração para levar os quatro cantos da terra. Ele tem a essência, a substância dos brasileiros, e estamos aqui na beira desse grande avivamento. Vamos fazer parte disso, vamos fazer jornada de oração, vamos clamar por o Brasil e olhar a nossa geração que não está fora do trilho, senão que estão simplesmente acordando de um sono para ser aqueles insaciáveis que vão mudar a nossa nação. Eu gostaria de fazer agora, para finalizar, uma oração por vocês e sua casa. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora, no poder e na autoridade do Teu Espírito, eu peço agora, Senhor, que o Senhor atraiga o coração dos filhos para os pais e dos pais para o filho, independente da situação em que se encontrem, Pai. Atrai a Teu caminho agora, Pai. Que todo o destino, que toda a trilha que eles tenham selecionado e escolhido, Pai, que agora sejam atraídos por o Teu desejo, por o Teu coração, Senhor, para ser inserido na rota do Espírito, para que aquilo, Pai, que está escrito no Teu livro, respeito à nossa nação, da geração que é acordada, da geração que é despertada pelo dom redentivo do Espírito Santo, que agora eles sejam sacudidos, que qualquer atadura, qualquer amarra, Pai, qualquer distração que tenham se levantado no caminho, para tirar eles do Teu propósito, que agora voltem, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Que, Pai, aqueles que estão cansados na trilha, os que começaram a caminhar, Pai, mas que ficaram detidos, retidos na pressão da batalha, nos confrontos deste mundo, que agora venha um som que destrave, que uma avenção que rompa onde eles estão agora, destrói barreiras, Pai, abre brechas onde não existem caminhos, Pai, e cria agora, dá-lhe essa fé, dá-lhe essa paixão, dá-lhe essa convicção, dá-lhe essa cobertura sobrenatural do Teu Espírito Santo. Conecta homens, conecta mulheres específicos, para que abram uma trilha, para que eles consigam andar na rota espiritual, no caminho que o Senhor reservou para os santos, para os escolhidos desta hora. Eu abençoo casa, abençoo gerações, Pai, que toda a desconexão, Pai, do Teu propósito, do Teu destino, que agora voltem a ser amarradas, que voltem a ser configuradas, Pai. Reseta coração, reseta emoção, reseta chamado nesta hora, e sobretudo, Pai, tira a fraqueza, tira todo o debilitamento agora, e coloca-lhe essa força e a paixão, Pai. Dá-lhes o desejo de procurar o Teu santo nome, de voltar à substância
substância, a essência original, que toda religião, que todo pensamento que existe na mente, que toda turbação que é dado pela mídia, pela religião, sai agora em nome de Jesus e voltem ao estado original de presença de glória. Pai, eu peço que a mesma nuvem que eu vi em tua presença, visitando a nação brasileira, envia agora nos lares, nas famílias, aonde eles estejam conectados nesta hora, fora do tempo, toca eles com presença, com glória, com unção, que a mesma nuvem de visitação que está neste estudo, que está neste lugar, invade esse lugar e dá a água que sacia, a água que refrigera. Eu abençoo a igreja, abençoo teus filhos nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês e não pare, continue avançando com fome, com sede, que Deus vai saciar a sua vida.